Acabou de sair o vídeo com as habilidades do Brand, que vai chegar amanhã, dia 8 de setembro, no Wild Rift. E a gente vai assistir o vídeo, comentar um pouquinho sobre as habilidades e algumas coisinhas que eu acho que vai ser legal você saber se você quiser jogar de Brand logo quando sair o campeão. Let's bora. Aí o Brandzão. Esse sim eu queria que chegasse mesmo, viu? Tá com design um pouquinho diferente, né? Eu já tinha falado num vídeo sobre isso. Vamos lá. Ele sendo gankado pelo Fizz, né? Quando ele caixa o combo completinho dele, dá muito dano mesmo, cara. Muito dano. Vamos lá. Habilidades. Primeira, Labareda, que é a passiva dele. Habilidades deixam inimigos incandescentes. É bem simples daqui de entender. Quando você usa uma habilidade, ele fica... Incandescente é uma palavra muito difícil de usar, né? Mas ele fica, vamos dizer assim, pegando fogo. Tá? Acho que fica fácil de entender. Causa dano ao longo do tempo. Você vê aqui, ó. Isso aqui é importante vocês perceberem. Ele usou a terceira skill, né? Deixa eu ver. Ele usou a terceira skill. A terceira skill dá um tipo de dano. E aí, ó, você vê a vida dele tá aos pouquinhos abaixando. Quase como se fosse um tormento de Liandre, que você fica dando por um tempo mais prolongado. Mas não é a mesma coisa, tá? Só pra você ter uma referência aí. Então, ele fica dando um pouquinho de dano ao longo do tempo. Acúmulos máximos detonam, causando dano adicional. Então, ó, repara que embaixo do Fizz tem 3 marquinhas ali, né? Como se fosse 3 labaredas, não sei, 3 sinais ali. Quando ele atinge os 3, ele dá um dano mais alto, ele explode. Tá? É quase como se causasse uma combustão. Gostou desse termo? Combustão, ó. Aqui só para vocês entenderem, ó, terceira skill, segunda skill, primeira skill, ativou a passiva e explodiu. Deu esse dano, essa explosão no campeão, tá? Então você atingindo as stacks, ele vai explodir. Aí mais uma bola de fogo. A primeira skill tem 2 partes, né? Tipo, ela arremessa uma bola de fogo. E se os inimigos estiverem marcados pela sua passiva, pelo incandescente, eles são stunados. Então, assim, se você olhou para o campeão na teamfight, ele veio na sua direção e você apertou a primeira skill, ele só vai dar dano. Vai ser que nem isso aqui, ó. Ele vai jogar uma bola de fogo que vai dar dano. Ponto. Se você só usar a primeira skill. Se você já tinha marcado ele com outra habilidade, poderia ser pela segunda skill, pela terceira skill, se você já tinha deixado uma marca da passiva nele, ele vai stunar. Ó, você vê que esse Fizz já tá com uma stack, então ele usou a terceira skill, aqui tá até em cooldown, então ele usou primeiro a terceira skill no Fizz e agora ele usou a primeira. Aí o alvo é stunado. Tá? Você causa dano e stuna também. E continua estacando a passiva dele. Pilar de chamas, causa dano em uma área. Isso aqui é bem simples, você jogou no chão, ele vai causar dano. Isso aqui é uma habilidade que tem vários MOBAs, né? Bem sem mistério. Quando o adversário já está marcado, quando você já atingiu ele com outra habilidade, esse dano é adicional, esse dano é maior. Então você vê aqui que causou mais dano, porque ele já tinha uma stack da passiva. Terceira skill, incendeie um alvo inimigo. É basicamente isso, tá? Você ativa e causa dano no adversário. Não tem muito o que falar, é uma skill simples, ela é single target, você só aperta e ela causa dano no adversário. Aí a segunda parte, deixe inimigos próximos incandescentes. Você viu ali que quando você usa a habilidade tem inimigos próximos, né? Do campeão que você usou, ele meio que dá uma respingada, né? Ele atinge mais alvos. Tá. Inimigos próximos. Agora, quando você já marcou ele com a sua passiva, quando você já usou uma skill antes e você vai usar a terceira skill depois, essa área de atuação é maior. Você vê que ele espalha para muito mais alvos. Né? Espalhou aqui para os 5 minions. Ultimate, Piroclasma. Isso aqui é quase um Fire Force, né? Lance uma torrente de chamas que ricocheteia entre os alvos. E é isso que você está vendo. Você usa e ele vai ricocheteando. Cause dano, aplique acúmulos de labareda. Então você, além de ir estacando a sua passiva, você vai causando dano. Conforme ela vai batendo nos adversários, ela vai causando dano a cada bola de fogo. Incandescente, se você usar, né, na parte final do combo. Causa breve lentidão aos alvos. Então, ó, você vê que o Fizz ali ficou mais lento, né? Quando você usa depois de usar outras skills. Quando você usa Ultimate depois de usar outras skills. Chamas podem ricochetear no próprio Brand. Então... Ah, mas como assim? Tá ricocheteando no Brand? Tá dando dano nele? Óbvio que não. Quando ela bate no Brand, é quase como se fosse uma tabelinha. É como se você jogar um jogo onde você tem que tabelar com a parede, o Brand funciona como parede. Então, isso aqui é legal porque faz com que a ultimate dele não morra. Se eu não me engano, no PC, eu não sei se atualizou, não sei se está diferente, mas no PC não ricocheteia com o Brand, não. Tá? Mas isso daqui não é uma informação, é só
uma lembrança aí que eu tenho que eu não sei se ainda é assim. Isso aqui é bom, porque, por exemplo, se você não tem ninguém para tabelar, vamos dizer que no meio da teamfight aqui, no meio da rota, na fase de rota, você quer ultar no alvo. Mas não tem minion, não tem nada. Você ultaria uma vez, a bola não pegaria em mais ninguém e acabaria a ultimate. Agora, se você estiver perto do alvo, ela vai ficar batendo no Brand também. Então ela vai continuar dando dano, ó. Vai ficar tabelando com o Brand, ó. Quase como se fosse um jogo de ping-pong. É basicamente isso. Vamos ver o combo dele numa teamfight. Terceira skill, segunda skill, primeira skill pra stunar e ultimate. Esse é o combo mais básico dele, tá? God, muito dano aplicado, né? É, ficou diferente mesmo. Ah, as skins que vão vir. Acho que é Arco Celestial, essa daqui, né? Ou, não, Fogo Espiritual. Acho que eles não mostraram, mas pelo que eu vi, eles iam trazer Arco Celestial, né? E Fogo Espiritual. Ou Arco Celeste, Fogo Espiritual, alguma. Eu tinha visto as duas skills. Whatever. Algumas considerações aqui do Brand, tá? Primeira delas. Como é que funciona o combo do Brand? Não é que você vai sempre fazer isso. Mas, na maioria das vezes, você vai usar a terceira skill, que é uma skill single target, então tipo, meio que não tem como errar. Você já vai aplicar aquele efeito da passiva em um alvo ou até em outros alvos, se eles estiverem muito próximo ali do campeão adversário. Aí você usa primeira skill, que é para garantir que ele vai ficar stunado, já que você já aplicou uma parte da passiva com a terceira skill. Aí você usa a segunda skill, que ele está stunado, não tem como ele desviar, o negócio vai sair do chão ali e vai acertar ele, e depois ultimate. Então o combo mais básico do Brand é terceira skill, primeira skill, segunda skill e ultimate. Como não tem uma ordem para ativar a passiva dele, você pode algumas vezes começar com a segunda skill, primeira skill, terceira e ultimate. Você pode variar. O importante é que geralmente a sua primeira skill vai ser sempre a segunda que você vai utilizar, para você garantir que vai stunar. Você nunca vai começar o combo com a primeira skill. Tá? Isso eu posso te garantir. Se você começar com a segunda ou com a terceira, depende da situação. Na maioria das vezes é terceira, primeira, segunda, ultimate. Às vezes pode ser segunda, terceira, segunda, primeira, terceira e ultimate. Tá? A única coisa que não muda é a ordem da primeira skill, que sempre vai ser a segunda a ativar. E a ultimate no final para você finalizar os alvos. É importante, né? Que você use a ultimate no final do combo. Isso costuma ser o mais natural. Então, esse assim, o Brand não tem um segredo muito para combar ou algo do tipo. Se você for nessa lógica aí, você já vai dar bastante dano. Você viu aí, ó, no exemplo do Fizz, vai dar bastante dano assim. O Brand, falando de rota um pouquinho, tá? O Brand é o campeão que dá muito dano em área. Como você pode ver. Graças à segunda skill e a ultimate, a terceira skill também, mas principalmente a segunda skill e a ultimate, ele é um campeão muito feito para teamfight. Ele é um mago controle. Então você vai querer geralmente picar ele nas situações onde você tem uma comp para lutar, onde você tem condições de aplicar todo esse dano. O Brand não vai muito bem em composições cheias de assassinos, cheio de campeões que splitam, que ficam separados do time, porque ele não vai aplicar muito dano. Eu diria que o nível de dificuldade de jogar com o Brand, de 0 a 5, é um nível 2. É um campeão bem simples de jogar e eu acredito que em 3 dias jogando de Brand você já vai sentir ele bem masterizado. Se você jogar direto. Em 3 dias você já fala assim, pô, esse campeão já tá tranquilo na minha mão. É mais você pegar o costume ali de algumas skills, dos combos, mas é um campeão bem simples. Onde que o Brand costuma ser jogado? Duas rotas, meio e suporte. Na maioria das vezes ele vai ser jogado na rota do meio, mas ele pode ser jogado de suporte também. Por quê? Quando você precisa de um suporte com dano, o Brand é esse campeão. O lado ruim é que ele não faz itens de suporte, né? O Brand realmente não faz sentido você buildar para ele qualquer item de suporte. Então quando você tiver com Brand de suporte, você vai fazer full dano. Ali nos elos mais baixos, isso pode te ajudar até a, né, de repente, carregar algumas partidas, ter mais impacto no jogo. Ali no mid elo pro high elo, o Brand começa a se tornar um pouco mais situacional de suporte. Porque você quer fazer item de suporte, você quer buffar o seu time para vocês ganharem. Então, o Brand é uma escolha mais viável no mid, nos elos mais altos. Mas pode ser jogado também de suporte. No meio é onde ele mais vai aparecer, porque é onde ele consegue causar dano. Ele é um mago, ele vai jogar na rota do meio tranquilo, vai pegar recurso solo, vai escalar no jogo e conseguir impactar mais o game. Então, na maioria das vezes você vai ver ele no meio, poucas vezes não, em outras vezes você vai ver ele de suporte. Funciona na selva? Não funciona. Né? Por mais que ele tenha até um dano em área,
Mas ele é muito ruim de fazer a selva, e se ele for invadido, você não vai nem contar a história. O gank dele não é bom, então não é bom pra selva. Ele é bom pra rota do Barão? Não é. Eu sei que na rota do Barão tem muita gente que gosta de colocar uns atiradores, gosta de colocar, às vezes, uns magos lá, e tudo bem, você até pode colocar. Mas ele não é um campeão muito forte contra campeões bruisers. As skills dele tem um tempo de casting, é fácil de você buildar contra ele na rota, então não recomendo ele na rota do Barão também não. E na bot lane, né, na Dragon Lane, eu recomendo ele como suporte, atirador, né, não faz muito sentido, exceto se for um Fast em cena, por exemplo. Pode rolar um Fast cena com o Brand, onde o Brand farma e a cena só fica pegando as almas e o Brand é o carregador da comp. Isso pode acontecer sim. Mas, né, aquele tipo de coisa que eu costumo dizer, geralmente quando treinado, quando você já conhece a pessoa que você está jogando, né, e não na solo queue com qualquer um. Mas isso pode acontecer sim. E sobre builds, runas e tudo mais, amanhã eu devo soltar um vídeo falando sobre as minhas previsões das builds e runas que você vai utilizar no Nunu ou no Brand. Como a gente não sabe ainda, eu vou tomar como base aqui o que eu tenho de conhecimento do jogo e algumas referências que eu tenho também do LoL PC. Alguns itens que eu sei que no Brand é muito forte e que aqui também deve ser. Dá um auxílio para você montar uma build para começar a jogar ele amanhã com os dois se você quiser. Fechou? Esse vídeo sai amanhã no canal. Então é isso. O Brand é um campeão bem simples, não tem muito segredo na hora de ficar explicando combos e tudo mais. É mais assim, noção de game e os itens que você vai fazer para não começar mal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão que sempre ajuda. Se não gostou, dislike. Eu agradeço muito pela sua presença e a gente se vê amanhã, provavelmente nesse vídeo, falando um pouquinho sobre os itens e as runas. Até a próxima.